Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite. Como é que meus queridos estão? Estão bem? Eu espero que sim. Espero que tenham tido um ótimo final de semana, que tenham aproveitado bastante e estudado, certamente, né? Bom, gente, hoje vamos iniciar com artes, ok? Nossa aula hoje será sobre artes, certo? Permitam-me colocar o cabeçalho aqui. Ok. Perfeito. Já vai eu colocar português, ó. Ok, pessoal. Hoje nós estaremos estudando sobre Tarsila do Amaral. Certo, gente? Uma artista muito conhecida e muito renomada. Certamente vocês já ouviram falar dela, né? Com as suas obras artísticas que exageram um pouco nos tamanhos membrais, né? Tarsila do Amaral. Ok, gente? As obras dela são muito peculiares, tá bom? Vamos iniciar falando sobre a trajetória dela, né? Quem foi Tarsila do Amaral, né? Origens, né? O período artístico em que ela estava situada. Nós já sabemos que a arte, né? Como vimos nas aulas anteriores e certamente vocês já sabem, a arte é uma manifestação de sentimento, a arte é uma manifestação de pensamento, de desejos, né? E para nós entendermos a arte, precisamos nos situar onde e quando ela ocorreu. Isso é muito importante para que possamos entender o que o autor, o artista, no caso, né, queria passar através daquela arte, certo? É muito importante nós entendermos isso. Devido a isso, iremos olhar a introdução de Tarsila do Amaral, iremos olhar sua biografia, vamos ver ali o contexto em que ela estava situada, né? Quando foi que ela nasceu, todo o período que ela estava lá. A gente sabe que o período que ela estava lá foi o modernismo, né? O período no qual Tarsila do Amaral se destacou foi o período modernista, tá? Foi o modernismo, ok, gente? Foi o período em que Tarsila do Amaral se destacou, certo? Foi no modernismo, certo? Tarsila do Amaral, modernismo. Ok, gente, continuando aqui. Bem, Tarsila do Amaral, ela nasceu em 1 de setembro, 1 de setembro de 1886, em Capivari, Brasil, tá? E ela morreu em 17 de janeiro de 1973, São Paulo, Brasil. Não se preocupem que depois eu vou colocar tudo no quadro para vocês olharem aí as informações sobre ela, tá? Ela era brasileira, certamente, tá? O movimento artístico dela foi também o modernismo, devido ao qual as suas obras ficaram conhecidas, certo? A escola de pintura a qual ela fez parte foi o Grupo dos Cinco, e a parte artística dela focava muito na pintura. Os professores foram Fernand Léger, e a instituição de arte foi a Academia Julian. Ok, pessoal? Bem, ela foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Ou seja, pessoal, ela foi como se fosse uma pioneira aí, né? Ela que trouxe basicamente o movimento modernista para o Brasil, né? Ela foi uma das primeiras a inaugurar esse movimento através das suas pinturas, né? Ela que trouxe esse movimento através das suas pinturas. Ela foi uma das primeiras, né? Ao lado de Anita Malfari, né? Como vocês já sabem. O quadro Abaporu, né? Que foi um dos principais quadros de Tarsila do Amaral, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Esse quadro aqui, ó. Só um minuto. Esse foi o quadro, pessoal, de Tarsila do Amaral, tá? Um dos principais quadros é aquele que mais repercutiu, um dos que mais repercutiu, né? Porque a gente sabe que ela na verdade teve muitos quadros aí, muitos quadros importantes e que a fez ser destacada nesse ramo aí, artístico, né? Então, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem contemplar toda a imagem, né? Pronto, aqui é uma análise, um site muito legal que eu encontrei que faz uma análise completa das obras dela, para mostrar para vocês. Ok, pessoal, então, esse aqui foi o quadro Abaporu.
de Tarsila do Amaral, certo? Como a gente pode ver aí, pessoal, ela utilizava esses traços artísticos, né? Ela aumentava o tamanho dos membros da figura, né? Como aqui a gente pode ver que, considerando a cabeça e o braço esquerdo, o braço direito e a perna estão consideravelmente maiores, né? Eu acho que eu posso dizer extremamente maiores. E muita gente não entende o motivo disso, né? O motivo desse traço tão grande, desses membros tão exagerados, né? Nessa imagem aí dela, né? E eu vou explicar para vocês aí o porquê Tarsila da Amaral ela focar muito nessa parte aí, tá? Mas antes, vamos continuar aqui falando um pouco sobre ela, né? Então, ela nasceu aí em 1º de setembro de 1886, como vocês já sabem, né? E o quadro dela, aquele que a gente acabou de ver, que se chama Abaporu, foi feito em 1928, tá bom? Ele inaugura um movimento antropofágico nas artes plásticas. Antropofágico, pessoal. Antropofágico é uma característica de uma pessoa que tem, que na verdade como se fosse um canibal, né? A gente vai entender mais disso daí ao decorrer da aula. Então, nascida em 1º de setembro de 1886, em Capivari, interior de São Paulo, era filha de José Estanislau do Amaral Filho e de Lídia Dias de Aguiar, e neta de José Estanislau do Amaral, cognominado o Milionário, em virtude da imensa fortuna acumulada em fazendas do interior paulista. Ou seja, ela era filha de pessoas renomadas, né? Pessoas que tinham uma condição financeira boa, certo? O pai dela herdou a fortuna e diversas fazendas, onde Tarsila cresceu, junto com seus irmãos, e também passou a sua infância, certo? Desde criança ela já continuava com essas artes, ok? Agora, pessoal, a gente vai entender o que é que as pinturas de Tarsila da Amaral, como é que elas podem ser vistas de uma perspectiva artística. E qual é a importância de Tarsila da Amaral para a nossa cultura brasileira, né? Principalmente, pessoal, durante esse período de escravidão que a gente teve, né? Nós tivemos muitos escravos, né? Passamos por esse período, né? Muitas pessoas sofreram devido a isso, e ela representou todos esses tipos de todos os escravos, né? Principalmente as mulheres daquela época, né? Então a gente vai ver aqui agora, fazer uma análise dessa imagem aí, tá bom? Dessa arte dela. Deixa eu compartilhar novamente aqui para vocês. Pronto. Aqui, como vocês estão vendo, novamente, né, a pintura dela, Abaporu. Pessoal, essa obra aí dela significa homem que come gente. Ou, como eu falei, homem antropófago. Antropófago, como eu tinha falado para vocês, é como se fosse um canibal, come gente, certo? Mas pode ser levado no sentido literal ou figurado, certo? Nesse caso aí, pessoal, por que Tarsila da Amaral? Acho que todos vocês já se perguntaram isso, né? Por que, professor, que Tarsila da Amaral ela aumentava o tamanho dos membros, né? Se vocês verem outras obras dela, como eu vou mostrar para vocês aqui agora, não foi apenas nessa pintura, mas foi em outras também que ela tinha esse conceito, essa característica aí, ó, de aumentar o tamanho dos membros das pinturas, certo? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui na primeira, na segunda, o tamanho dos seios da mulher, dos pés e da perna, são proporcionalmente maiores do que o tamanho, por exemplo, da costela dela, que a gente está vendo, as costas dela, a cabeça, né, os braços, são bem menores. Então, professor, o que é que isso quer dizer? O que é que esse aumento nos membros significa aí nessa obra de Tarsila da Amaral? Gente, como a gente falou, o período que Tarsila da Amaral estava localizada, estava situada, foi um período de quê? Um período de escravidão, um período de muitas guerras por questões de escravos, né? Então ela queria representar isso. As mulheres, principalmente as mulheres naquele tempo, eram as que mais sofriam por causa disso. As mulheres sofriam de forma, eu posso dizer assim, pior do que os homens, né? Elas eram tratadas piores do que os homens, tá bom? Então, ela queria representar isso. Esses traços aí, pessoal, esses aumentos nos membros, tá, das mulheres, queriam representar a exploração
feminina. Quando a mulher naquele tempo, ela servia, por exemplo, quando ele aumentou aqui o tamanho dos seios da mulher, a gente sabe que o seio serve para amamentar a criança, né? Então, as mulheres eram tratadas como apenas... as mulheres só serviam para amamentar, nada. Elas eram tratadas como lixo, tá? Elas não serviam para nada, só os senhores, né, principalmente senhores feudais, apenas usavam as mulheres como objetos para amamentar os filhos e apenas isso, né? E se a gente considerar outras obras aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Perdão. Pronto, vamos lá. Se a gente perceber aqui, ó, pronto, se a gente perceber aqui nas obras dela, a gente vai ver, pessoal, que ela fazia isso com todas as outras, com as outras obras. Não era apenas com essa, não. Em outras obras também ela fazia isso, tá? E ela queria sempre representar esse tipo de característica, né, das mulheres. Então, deixa eu colocar aqui uma característica da Tarsila do Amaral, ela que representava as mulheres escravas através do aumento de Ok, pessoal? Então, Tarsila do Amaral, ela representava as mulheres escravas através do aumento de membros, que eram explorados e usados à mercê dos seus senhores. Certo, pessoal? Então, vamos continuar aqui, vamos novamente fazer uma análise daquela outra imagem dela, tá? Vamos lá. Pronto, aqui a gente vai fazer uma outra análise aqui. Vamos agora olhar de uma forma artística, né? A gente vê aqui nesse caso a mulher está com um pé, a perna e o braço aumentados, né? Ela está sentada aí, aparentemente sobre um cacto, um local aparentemente bem quente, o sol nítido, né? Próximo a ela, um local aparentemente seco, sem nenhum contato com água. E talvez o que é que será que ela quis representar com essa imagem aí, né, gente? O que é que será que essa imagem quer dizer? Será que é o fato das mulheres serem usadas, né, além de serem usadas como escravas, viverem em condições terríveis, né, como, por exemplo, se queimarem debaixo do sol, usarem suas pernas e braços para fazerem trabalhos forçados, né, debaixo de um sol quente, sem acesso à água, sem acesso a algum tipo de conforto, né, de necessidade. Na verdade, vamos ver uma análise aqui mais profunda, né? Nesse trabalho é retratada uma figura humana sentada numa posição pensativa em uma paisagem árida e ensolarada. Entretanto, o que se sobressai na obra é justamente a ênfase dada ao tamanho dos membros, claro, né, como a gente já percebeu, em detrimento do tamanho da cabeça. Vemos um braço, uma perna, uma mão e principalmente um pé em dimensões exageradas. Pessoal, ela chamava isso de gigantismo, tá bom? Tarsila da Amaral, o aumento dos membros se chamava gigantismo. Foi Tarsila da Amaral que batizou esse nome aí, tá? Então, no caso, esse gigantismo no tamanho do pé, do seio da mulher, isso aí era chamado de gigantismo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, continuando. Dessa forma, podemos perceber a importância que a artista dá à força dos pés e mãos que viabilizam o trabalho braçal do povo brasileiro. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, pessoal. Através desse aumento de membros, né, o gigantismo, ela queria enfatizar qual parte da mulher era mais explorada, né, através disso. No caso, naquela primeira foto que a gente viu, aquela primeira arte, ela aumentou o tamanho do pé e do seio da mulher.
Ou seja, a mulher tinha que ter mais esforço no pé e nos seus seios, certo? E aquilo ali ela representava o trabalho braçal, né? O trabalho forçado do povo brasileiro, né? Escravos, né? Eles eram escravos, basicamente. A cabeça menor pode indicar uma suposta falta de pensamento crítico e apaziguamento, tá? Da população. Por conta desses elementos, a pintura é vista como uma crítica social. Gente, vamos analisar aí o que a gente acabou de ver. Através do aumento dos membros, ela queria dizer o quê, professor? O que é que ela queria dizer? Ela queria dizer que aquela parte era mais utilizada, não é verdade? Se ela não aumenta a cabeça da mulher, ela quer dizer o quê? Que a cabeça é a menos utilizada. Está dizendo que a cabeça dela está sendo menos utilizada. Foi isso que ela quis dizer. Ou seja, pode ser tratado como uma crítica de que naquele tempo as mulheres se submetiam a isso, as pessoas se submetiam a isso, mas não pensavam, ou seja, não raciocinavam, não pensavam naquilo, sabe? Não tinham nenhum pensamento crítico quanto àquilo. É isso que ele queria dizer, não tinha pensamento crítico. Então, eles aceitavam aquela situação de forma, como é que eu posso dizer? Aceitavam, não ligavam, né? Deixavam para lá. E aquilo se tornou algo costumeiro. Então, talvez tenha sido isso que ela queria enfatizar quando ela diminuiu a cabeça dos personagens. Porque naquele tempo, infelizmente, pessoal, eles não tinham direito à educação, né? Como a gente tem hoje. Eles não tinham esse direito que a gente tem hoje, né? Que a gente deve zelar muito, porque a gente pode ir para a escola, a gente pode aprender e entender sobre a cultura do nosso país, o que as pessoas passaram, né? Então, naquele tempo, eles não tinham esse acesso à educação. Então, como é que eles poderiam, então, professor, entender isso se eles não tinham acesso à educação? Como é que eles podiam entender que aquilo que eles estavam fazendo era certo ou errado se eles não tinham acesso à educação? Entendeu, pessoal? Então, o que acontece é o seguinte, isso acontecia pelo fato de eles serem ignorantes, mas não por culpa deles, porque eles não tinham acesso à educação, eles eram obrigados a trabalhar naquela situação, naquela forma, né? E graças a Deus, hoje a gente não precisa fazer isso, né? Hoje vocês têm a escola, né? Vocês têm os amigos de vocês, então vocês não precisam se submeter a esse tipo de trabalho que antes foram submetidos, né? Então, era isso que ela queria enfatizar. Continuando aqui. Sobre as cores na composição, a escolha foi por tons vibrantes que remetem à brasilidade, com destaque para o verde, amarelo e azul, cores da bandeira nacional. O cacto e o sol também fazem alusão direta à cultura brasileira, especialmente à região do Nordeste, onde a gente mora, que possui tal vegetação e sol o ano todo. A cabeça apoiada na mão e o cotovelo no joelho nos indicam, além disso, um certo abatimento, infelicidade, apatia ou depressão. Então, ou seja, pessoal, quando ela apoia a cabeça e a mão dela no cotovelo, no joelho, né? Quando a gente faz novamente isso, a gente apoia a nossa cabeça e a mão, o cotovelo no joelho, quer dizer o quê? Que a gente está triste, né? Aquela posição assim, né? Isso representa que a gente está o quê? Triste, está chateado, né? Com alguma coisa. Então, era isso que ela queria também enfatizar com o posicionamento que a mulher estava, né? A posição que ela se encontrava também queria representar algo. Nesse caso aí, representava um tipo de tristeza, um tipo de insatisfação, um tipo de, né, gente? Um tipo de insatisfação com o que estava acontecendo, com o que ela estava passando, né? Então, ela queria representar isso também com os escravos, certo, pessoal? As cores também, né? A gente tem aí o verde, a gente tem o azul, né? Que representam o quê, pessoal? O amarelo que representa o quê? As cores da bandeira nacional, certo, pessoal? A gente vê que a bandeira do Brasil, ela é representada através das cores que ela usa. Então, isso torna mais concreto que ela, de fato, estava fazendo uma alusão à cultura brasileira. Ela estava realmente representando o Brasil e a escravidão naquele tempo. Né? Ela estava realmente fazendo essa representação. A gente pode ver através de todas as características da obra. Né, pessoal? Pronto, e agora vamos falar um pouco sobre o movimento antropófago. O movimento antropófago, ou
antropófago foi uma corrente artística dentro do modernismo brasileiro. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas artes dessa artista e eu quero que vocês façam uma análise artística de outras obras dela, tá bom? Vamos lá. Pronto, aqui eu quero que vocês façam uma análise, analisem bem a primeira, que a segunda a gente já viu, a primeira e tentem fazer essa análise, tá bom? E aí, pessoal? Deu para fazer uma análise legal? Vamos lá. A primeira, pessoal, aqui. A segunda a gente acabou de fazer essa análise, né? A primeira a gente viu só a questão do posicionamento dela, que demonstra um sentimento de infelicidade, tristeza, né? Então, mas vamos olhar agora. Vamos olhar a tonalidade das cores, o tipo de cor que foi utilizado. Vamos ver todas as características presentes na imagem. A gente vê aí uma mulher um pouco com a pele mais escura, né? A pele dela realmente é um pouco mais escura do que da segunda foto, os lábios mais carnudos, os olhos um pouco, né, meio fechados, como se também estivessem um pouco abatidos, né? A gente vê aí a posição dos pés, das mãos. Nesse caso aqui, pessoal, a gente percebe que o gigantismo ele está presente mais na questão do peito, né? O seio dela aí, no caso, está sendo mais destacado do que o resto. Talvez porque naquele tempo, né, como eu tenho explicado para vocês, eles utilizavam as escravas apenas para amamentar as crianças, né? As escravas só eram usadas para isso, para amamentar as crianças, principalmente as negras, né, que eram muito desvalorizadas naquele período. Então, os seios aqui, como a gente está vendo, eles estão mais destacados na primeira foto. Aparentemente, ela só tem apenas um seio, né? Talvez isso queira dizer alguma coisa, que nós vamos analisar depois, né? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o movimento antropófago, tá? Uma palavra bem diferente, né? A gente quase nunca ouve. É quase que canibal, gente. É bem similar a isso. Esse movimento foi uma corrente artística dentro do modernismo brasileiro, tá bom? O que impulsionou a criação desse movimento foi justamente esse quadro de Tarsila do Amaral. A gente viu anteriormente, o significado é homem que come gente, né? Nesse caso, ele estava fazendo uma referência àqueles senhores, né, que escravizavam as pessoas, então não comiam literalmente, né? Não quer dizer comer literalmente, mas comiam de uma forma literal, ou de uma forma figurada. Ou seja, não ligavam, não se importavam com eles, tá? Tratavam como se fossem objetos, como se fossem comidas. Não se importavam, não estavam nem aí. Isso para eles é tratado como se fosse um objeto. Foi daí que surgiu a inspiração para fazer esse movimento. Ok, pessoal? Então, hoje fizemos essa análise sobre as obras de Tarsila do Amaral. Vimos aí quão importante ela foi, né? Aprendemos aí que ela representava as mulheres escravas, né? Através do aumento dos membros, e que esse aumento dos membros se chamava gigantismo, ok? E também aprendemos sobre esse movimento aí, né, pessoal, que ela criou através do seu quadro, que foi chamado de Abaporu, que é o quadro que que deu origem a esse movimento. O quadro era chamado de Abaporu. Ok, pessoal? Que deu, pessoal, origem, como a gente já viu, ao movimento antropófago, certo? Foi a origem aí, a origem dele foi através desse quadro dela, antropófago, ok? Então, por hoje, finalizando a nossa aula de arte sobre Tarsila do Amaral, eu gostei muito, tá, dessa aula, gostei muito de entender mais sobre essa questão da representação dela. Eu acho que vocês também gostaram, tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas e tentem sempre analisar a arte, pessoal, através dessa perspectiva artística, desse viés artístico, porque é isso que vai nos permitir entrar, entender o contexto que foi no qual aquela obra estava situada. E é isso que nos permite observar aquela pintura, aquela arte, seja qual for o tipo de manifestação,
e vê-la de uma forma artística, de ver, entender o que aquele autor, aquele artista estava tentando passar através daquela imagem. Ok, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Vejo vocês na semana que vem. Tenham um ótimo final de semana. Aproveitem bastante e até lá. Tchau.